Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Small Talks, do podcast E se a Felicidade For uma Escolha, porque o é, incluindo nos negócios, e hoje o nosso convidado é o César Henriques da Eco Experience. Quem não conhece, eu recomendo que vá conhecer, que é uma empresa de detergentes biodegradáveis ecológicos, com uma enorme sensibilidade para as questões ambientais, que foi, no fundo, resultado, inclusive, do doutoramento do César, mas ele irá explicar tudo isso. Olá, César, bem-vindo ao nosso Small Talks. Olá, Explica-nos Sandra. então o que é Eco Experience e como é que ela surgiu. Sandra, antes de mais, obrigado pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui a falar sobre a EcoX, a EcoX, a EcoExperience, enfim, as várias terminologias que podemos usar. O mais importante, eu costumo dizer, mais importante do que o nome é, efetivamente, é o que nós fazemos, o nosso ADN. E isso é bem claro na nossa perspectiva, de que, tendo uma lógica de que detergentes também existem muitos, ecológicos e não ecológicos, nós claramente estamos aqui a posicionar num patamar totalmente diferente, que é um conceito, utilizando o conceito, a introdução do conceito de upcycling nos detergentes, que é um conceito, não é um conceito novo, mas na área dos detergentes é um conceito totalmente diferenciador no mercado, nenhuma outra marca, outra empresa o tem feito, e que depois alargar esse conceito, um conceito de upcycling e de economia circular a toda a vertente do nosso modelo de negócios. E a ideia já surgiu há uns bons anos. Na altura estava eu no meu doutoramento e num dia ouvi uma notícia de alguém que fazia sabonetes a partir de azeite. O que eu achei era que aquilo não faria sentido. Primeiro porque o azeite era um bem de primeira necessidade, para além de ser um bem de primeira necessidade, é um bem relativamente caro, não é? Não é barato. Então, o que faria sentido para mim era reutilizar um desperdício. E para mim, por conexões, chegámos logo ao óleo alimentar usado como matéria-prima Matéria-prima. para podermos, exatamente, para fazermos essa valorização em detergentes. Os óleos alimentares usados são uma questão essencial, inclusive na área ambiental, porque geralmente o que é que nós fazemos? Usamos o óleo e despejamos, e isso depois vai ter consequências, inclusive nas hectares, no tratamento residual de águas. Quer explicar um bocadinho sobre essa temática? E Claro, depois ligar isso àquilo que vocês fazem? assim, nós quando começámos a empresa, eh, e quando descobrimos que o óleo alimentar usado podia ser potencialmente desenvolvido e transformado em detergentes, o nosso primeiro passo foi, podemos dizer assim, classificar, qualificar o mercado e qualificar o que é que estava a ser feito. E desde cedo percebemos que o óleo alimentar usado tinha aqui alguns problemas de base. Desde logo, já era um resíduo recolhido, mas a recolha é muito baixa, especialmente no setor doméstico. Segundo ponto, os pontos para recolha de óleo alimentar usado eram poucos e as pessoas não valorizavam essa recolha. E o outro ponto que nós verificámos foi muita falta de iliteracia ambiental, das pessoas desconhecerem os impactos que o óleo alimentar usado tem no ambiente. Então, desde cedo, nós começámos a sacar esta vertente do óleo alimentar usado e da iliteracia do óleo alimentar que as pessoas têm referente ao óleo alimentar usado, e numa primeira fase o que nós criámos foi um kit educativo para os mais jovens, para as crianças, onde damos a possibilidade a qualquer criança, a partir dos 6 anos, transformar o óleo alimentar usado em casa em detergente para as mãos, e a acompanhar esse kit ter também um livrinho a explicar os perigos do óleo alimentar usado. E utilizamos esta ferramenta também em workshops, em escolas e em vários locais, para fomentar esta mudança de paradigma e mostrar os perigos que o óleo alimentar usado tem. Como ferramenta, obviamente, utilizar os jovens para levar esta informação para casa, para aumentar aqui a rede de impacto. Todos sabemos o poder que as crianças têm, o papel que eles tiveram também durante estes últimos anos na mudança do paradigma da reciclagem em Portugal, e queremos fazer um bocadinho essa analogia, levar isso atrás também para o óleo alimentar usado. E a verdade é que quando mostramos e quando explicamos os perigos que o óleo alimentar usado tem, muita gente desconhece, e isto é, até algumas pessoas com formação e com a sensibilidade, a própria sensibilidade ambiental, desconhecem os perigos que o óleo alimentar usado tem. Só para termos noção, o óleo e a água não se misturam, não é? É como o azeite e a água, e isto é muito mais problemático porque há vários dados que indicam que 1 litro de óleo tem a capacidade de contaminar até 1 milhão de litros de água, ou seja, a probabilidade
do impacto de 1 litro de óleo ter no ambiente é muito grande. E isso torna-se grande, lá está, porque a água e o óleo não se misturam. Depois nós ao colocarmos isto para a rede de esgotos, todos já quem não teve entupimentos em casa, entupimentos que podem surgir também para a rede pública, os perigos que todos vemos, sabemos, as cheias, enfim, a coisas, o lixo poder voltar a casa, não é? Como também muitas vezes acontece. E para além disso, também quando chegam às hectares, retirar esta gordura, este óleo das águas é um processo complicado e que leva a um aumento dos custos operacionais. Os custos operacionais das águas aumentam bastante. E o que acontece muitas vezes, se for num dia de muita chuva ou um dia com muito óleo, como sabemos, as hectares trabalham em contínuo, não é? Elas trabalham em contínuo, não há possibilidade de parar, retirar o óleo, aquilo trabalha em contínuo. Se a quantidade de óleo for muito ou a percentagem de água for muita, este óleo pode ser colocado a jusante para rios e lagos e, como sabemos, o óleo e a água não se misturam, sendo que o óleo fica na parte superior. Então vai formar uma camada superior na água que faz com que o oxigênio e a luz solar não entrem, pondo em causa todo o ecossistema que ali existe, que precisa de luz solar e de oxigênio para sobreviver. Isto, assim, muito amplamente, são uma cadeia de problemas que podemos ter aqui pelos simples factos de colocarmos só o óleo alimentar usado para a sanita, para o ralo, em vez de colocarmos uma garrafa e levar ao oleão, ao local mais próximo para a reciclagem. E como é que se processa tudo, desde a recolha do óleo que vocês fazem até o ponto de venda? Olha, eu vou começar na confecção dos alimentos. Após a confecção de qualquer alimento em casa, seja com óleo, seja com azeite, seja o óleo do próprio atum que nós temos, nós devemos colocá-lo numa garrafa. Numa garrafa, primeiro deixá-lo arrefecer, se for quente, no fim de arrefecer, colocá-lo numa garrafa de plástico, colocar sempre numa garrafa de plástico. E colocar nessa garrafa de plástico, quando a garrafa estiver cheia, temos que ir ao oleão depositar. Temos casos, ok, nós também temos oleões próprios nas nossas lojas parceiras, nesse caso não se coloca a garrafa por si só, pode-se levar um frasco e verter o óleo para os nossos oleões, nesse caso. Mas, em modo geral, os oleões é a colocação da garrafa fechada e daí tem que ser de plástico para que, quando ser colocada, não partir e não causar ali problemas do óleo alimentar. Então, levamos o oleão, depois nós temos uma rede de parceiros de recolha de óleo por todo o país, incluindo nas ilhas. Portanto, fazemos recolha de óleos na via pública quando temos parcerias com algumas câmaras, nas nossas lojas parceiras e também em hotéis, restaurantes e cafés com quem trabalhamos. Fazemos essa recolha do óleo alimentar usado, os nossos parceiros fazem essa recolha e depois, quando nós necessitamos do óleo para a produção de detergentes, este óleo que nós criamos, podemos dizer assim, que temos lá disponível, não é? É quase uma bolsa de óleo que, de aspas, temos ali disponível, precisamos e que utilizamos depois para a produção dos nossos detergentes, que depois podem chegar novamente às pessoas que, inclusive, podem chegar a todas as pessoas, tanto para o setor profissional, para hotéis, para restaurantes, cafés, como também para uso mais doméstico, inclusive das próprias pessoas que dão óleo que podem ter usufruído dos detergentes feitos a partir desse óleo alimentar usado. Tu referiste um ponto extremamente importante, é que geralmente quando se fala em óleos alimentares associamos sempre àquele óleo que se usa para a fritura, mas também está incluído o óleo que vem nas latinhas, nas conservas, não é? E próprio azeite. E geralmente nem sequer nos lembramos que isso também é óleo, também traz azeite e também é prejudicial. Portanto, associamos muito só ao óleo de fritura. Mas existe exatamente esses Certo, dois. associamos normalmente ao óleo de fritura porque normalmente é aquele que utilizamos em maior quantidade e que são necessário mais quantidade para fazer o processo. Mas esquecemos de tudo, basicamente o que é gordura alimentar pode ser introduzida para a reciclagem. O único caso assim mais que não podemos é a colocação de óleos de carros. Às vezes as pessoas têm nos perguntam também se podem colocar, não podem. E também isso é uma realidade, que é, perguntamos, as pessoas, em norma dizem, já uso mesmo muito menos óleo ou quase já não uso óleo em casa. E depois perguntam, então, mas utiliza conservas que têm óleo em casa? Sim. Então, e o que é que faz esse caso? Pois nesse caso já verte pelo ralo, mas nesse caso também deve-se fazer a valorização, inclusive quando não se utiliza óleo, se utiliza azeite, por exemplo, a fritar, o que se deve fazer não é no final
da fritura, ok, fica sempre algum resíduo de gordura na frigideira, no local, na placa, enfim, onde estamos a fazer a confecção. Não é ligar a água e passar aquilo pela água, é passar um pano para retirar os excessos de gordura que possam existir, deitar um pano ou um guardanapo e deitar esse guardanapo para o lixo comum, nunca passar água, porque estamos a pôr gordura, por pouca que seja, vai ter sempre algum impacto também mais ajustante. Informações valiosas, portanto já sabem em casa o que é que poderão fazer para contribuir. Além disso, vocês têm uma preocupação também em relação às embalagens e as vossas embalagens também já ganharam um prémio internacional e este ano vocês voltaram a ganhar um outro prémio. Exatamente. Dois patamares diferentes, este ano foi o prémio que ganhámos foi pelo conhecimento, pelo Born of College, pela ANI, Agência Nacional de Inovação, que nos deu um prémio pelo facto de, no concurso de ideias, termos sido a tecnologia que se mais destacou, que nasceu na universidade e que mais se destacou e que está a fazer a transposição para o mercado de trabalho. E também temos esses prémios, esse prémio, já são dois até das embalagens, da embalagem em si. Uma pelo design que a embalagem de 850 ml tem, outra pelo conceito, pelo todo o conceito de design que foi pensado a garrafa, desde a praticidade à possibilidade de ser reutilizada uma e outra vez e ter este conceito de economia circular e de valorização do desperdício, para além de ser feita também com 50% de plástico reciclado. Enfim, resumindo, há aqui um conjunto de mais-valias também de economia circular que nós temos na nossa embalagem e no nosso conceito de comercialização. Nós acreditamos que o plástico não é um problema, o plástico é parte da solução e ele tem que ser bem usado. E nós tentamos mostrar e pôr em prática ou dar soluções ao público para que eles acreditem nisso e pratiquem isso. Várias vezes perguntamos, ok, mas se nós não vendêssemos detergentes em baixo, o que é que poderíamos vender? As alternativas poderiam ser o vidro ou o cartão revestido a plástico para vender os detergentes, mas isso em termos ambientais tem um impacto muito maior do que o plástico, e não quero entrar muito em pormenor, mas tem claramente um impacto muito maior. Nós acreditamos que o plástico é a solução. Agora, acreditamos claramente na economia circular e para isso temos uma embalagem que incorpora o plástico, 50% de plástico reciclado, damos soluções de venda a granel e a refill para que as pessoas peguem nas embalagens e as levem para os nossos pontos de venda e façam refill das embalagens. Não faz sentido eu ter que ir ao supermercado comprar um detergente, chegar a casa, usar o detergente, voltar a deitar a embalagem fora e assim sucessivamente ir ao supermercado comprar novamente outra embalagem. Nós não, nós estamos a dar soluções para que as pessoas peguem no plástico, na embalagem de plástico, usem em casa e a levem ao supermercado, façam o refill e voltem a utilizar sempre a mesma embalagem, coisa como fazem já com os sacos das compras. Para além disso, também as embalagens que nós colocamos no estabelecimento são recolhidas, são higienizadas e são voltadas a colocar no sistema. Bom, estamos aqui a dar uma panóplia de soluções de economia circular, de valorização, de mostrar que o plástico não é um problema. O plástico é parte da solução por várias razões. Agora temos de ter cuidado com o que se tem feito ao longo dos últimos anos, que é, por tudo e por nada, uma embalagem de plástico, embalagem essa descartável. Não temos que pensar que esta embalagem. Primeiro, perceber se precisamos efetivamente de embalagens, e muitas vezes estamos a falar de embalagens extras que não são necessárias para nada, mas sendo elas necessárias, como é que vamos desenvolvê-las para que elas possam ser reutilizáveis vezes sem conta, sejam no fim de reutilizáveis vezes sem conta, também possam ser descartadas para a reciclagem e não causem impacto nessa mesma reciclagem. Isto é um desafio que a indústria vai ter nos próximos anos, que é converter, e nós já o fizemos, já o pensámos desta forma no todo no desenvolvimento das nossas soluções. Inclusive, quem compra convosco online também pode vos devolver as embalagens para que vocês reenviem com o detergente. Não é só no ponto de venda, no físico, mas também no online. Certo, nós tentamos conjugar sempre, dar o máximo de soluções às pessoas. Quem compra online pode comprar as nossas embalagens e fazer refill depois nas lojas, mas nem todos têm uma loja próxima, nem todos têm um local, têm essa possibilidade para fazer esse refill. Então, nós também temos uma solução que é as pessoas podem nos devolver as embalagens a nós e comprarem novamente os detergentes e devolver as embalagens. E estas embalagens entrarem também na circularidade. A questão é, a pessoa envia-nos aquela embalagem e nós recebemos essa embalagem, fazemos o refill e enviamos. Logisticamente
não é impossível, mas torna-se difícil na otimização dos nossos processos. Então, o que damos a solução é as pessoas poderem devolver as embalagens para que elas possam ser reutilizadas e ser reintroduzidas no sistema. Uhum. Podem não fazer isto, lá está, através ou das lojas do refill ou então devolver-nos para que nós possamos colocar. E onde é que estão situados os vossos pontos de venda com os vossos parceiros? Olha, nós temos vários pontos de venda. Neste momento, nós tivemos até nos últimos tempos a fazer aqui uma análise de todos os pontos de venda. Neste momento são cerca de 200 pontos de venda ativos a nível nacional. E um bocadinho por todo o país, quase todas as capitais de distrito já têm os nossos, e mais locais, não é só as capitais, mas temos vários locais espalhados pelo país. Claramente a melhor solução é irem ao nosso site e ver, agora não consigo estar aqui a falar dos 200 pontos de venda, mas efetivamente temos alavancado e trabalhado este conceito de upcycling, de economia circular. Eu vou deixar depois todos os vossos contactos também na descrição para as pessoas também vos conhecerem um pouco melhor e terem acesso também aos pontos de venda. Vocês têm notado, para já a recolha dos óleos alimentares usados tem vindo a aumentar também, não é? É sinal que as pessoas também estão um bocadinho mais sensibilizadas para isso, nomeadamente os empresários, na parte da indústria. Sim, a recolha de óleo tem vindo a aumentar. A parte da indústria, eu diria que a recolha é praticamente 100% por questões legais, porque há uma obrigatoriedade de todos os intervenientes profissionais neste setor de fazerem recolha e terem um operador, se não pagam uma multa. Pronto, e por essa razão, diria que a recolha no setor mais horeca, hotéis, restaurantes e cafés, produtores de óleos alimentares usados, profissionais, é praticamente 100%. O problema é claramente no setor doméstico onde temos os intervenientes a empurrar todos o problema com a barriga e não há claramente uma estratégia, como foi feita com a reciclagem, para se mudar as pessoas e Haver uma maior educar. sensibilização para, Exatamente. para essa situação. Esse empurrado de barriga ou de responsabilidades deve-se ao quê? Ainda por uma falta de sensibilização e por parte dos decisores? Será por problemas de desafios na área da logística? Vamos perceber. Falta de vontade política? Eu acho que é claramente falta de vontade política. Porquê? Porque a responsabilidade da recolha dos óleos alimentares usados foi passada para os municípios. Os municípios são responsáveis pelos seus munícipes de dar soluções para a recolha do óleo alimentar usado. O que muitas câmaras fizeram foi fazer protocolos com empresas para fazer essa recolha e bem para fazer essa recolha. As empresas têm feito esse serviço bem feito, em modo geral bem feito, cada vez mais bem feito, de recolha de óleos alimentares usados. Só que há aqui um gap depois, ok, há um gap de comunicação, coloca-se os materiais para a recolha, mas depois ninguém está a comunicar, ninguém está a promover a recolha do óleo alimentar usado, depois nem é bom para os municípios que têm rácios de recolha mau, também não é muito bom para a empresa que não está a valorizar a sua Exatamente. logística através da recolha do óleo. Então cria-se depois aqui um desafio, nem a empresa quer investir para sensibilizar, nem o município está a fazer, que tem verba ou não quer fazer esse esforço para sensibilizar os próprios municípios. Então está-se a criar um gap e acho que isso não é bom, não é Não é bom para benéfico para o ninguém. setor. Para o setor não é benéfico, claramente. Deveria de haver aqui uma estratégia de comunicação para uma maior sensibilização à população em geral para esta Sim. temática. E valorizar-se mais também a recolha do óleo alimentar usado, porque se olharmos um bocadinho também como passa com a reciclagem, estamos a olhar é o homem do lixo, não é? E não valorizamos aquilo. Nem valorizamos nem as pessoas que estão a trabalhar, mas também os locais em si, não estamos a valorizar, não estamos a dar o valor, o devido valor. Muitas vezes são locais sujos, pouco apetecíveis para as pessoas irem lá e fazerem o depósito dos resíduos, das Uhum. matérias-primas ou das potenciais matérias-primas, mas não gosto muito da palavra resíduos. Ainda estamos a dar os primeiros passos nesse sentido. Sim, mas E vocês acho que acabam por sim. Mas ser pioneiros nisso também. nós estamos a estudar, obviamente, o nosso papel na recolha do óleo alimentar usado, já existem sistemas bem implementados, existem empresas a fazer esses serviços. O nosso papel aqui claramente é ajudar, influenciar de uma forma muito clara, pelo facto de achamos que com o óleo alimentar usado
a transformação em detergentes, e este conceito de detergentes e óleo de detergentes está muito mais próximo do consumidor do que propriamente o óleo alimentar usado e o biodiesel, que está em fim de linha, que é uma cadeia longa de conectividade, e com o óleo alimentar usado versus detergentes, esta conectividade é muito maior. Acreditamos que isso também pode levar mais pessoas a fazer a reciclagem e a reencaminhar o óleo alimentar usado, e com uma aposta, claro, na sensibilização, que desde a primeira hora foi o ADN da empresa, e que nós não queremos deixar que isso morra, e faça parte Claro. claramente da nossa missão e da nossa visão, e claramente acreditamos como uma arma poderosa para mudar o mundo é claramente a informação. Achas que os consumidores estão cada vez mais sensibilizados para esta e outras questões ligadas à sustentabilidade e com isso estão a mudar os seus comportamentos, nomeadamente no consumo? Sim, eu acho que os dados mostram que sim, os vários estudos que estão a ser feitos mostram claramente que sim. Tem havido uma maior sensibilidade ao longo dos últimos anos, e com tendência a crescer por parte de questões ambientais. Acho que hoje em dia há vários estudos também que indicam isso, que toda a gente tem essa consciência. Muitos já acham que não estão a praticar a sustentabilidade, não estão a ter um consumo mais sustentável, querem fazer isso, não fazem muitas vezes por questões económicas, acham eles que é por questões económicas. Eu claramente continuo a achar que não é esse aqui o mindset, porque a sustentabilidade hoje em dia é poupança, é claramente poupança, Uhum. e só não é poupança se nós não fizermos as escolhas conscientes ou não usarmos as coisas de forma acertada, mas claramente há cada vez mais consciência. A questão do Covid foi uma boa ajuda na conscientização das pessoas. A parte da guerra e da inflação está claramente a haver aqui algo que estava a crescer muito, está agora a balançar e está de uma forma mais estagnada, podríamos dizer assim. Não foi um passo atrás, mas está de uma forma estagnada, mas acredito claramente que é uma das questões de futuro, e que a sustentabilidade, o consumo sustentável, esta nova geração que está a nascer com a sustentabilidade no ADN, cada vez mais procura um consumo mais consciente. Planos para o futuro, que nos possas dizer, divulgar. Em termos da EcoX, o futuro vai ser continuar a batalhar nisto que nós acreditamos. Que acreditamos no upcycling, acreditamos claramente na informação, na circularidade e na eficiência. Produtos eficientes capazes de responder às necessidades dos utilizadores e a preços claramente competitivos no mercado. E é isso que vamos continuar a fazer, continuar a apostar, né, mais produtos, atacar mais segmentos de mercado, consciencializar mais pessoas e apostar claramente na informação e na digitalização como ferramentas para podermos chegar cada vez a mais pessoas e influenciar mais pessoas a mudança de hábitos. E acho que é um bocadinho por aqui que vamos estar, a continuar a inovar, claramente, isso faz parte do nosso ADN, tem sido assim desde o início. Vamos começar também cada vez mais a olhar para outras áreas de. Nós somos upcycling, somos uma empresa focada no upcycling. Começámos com o alimentar usado, mas não nos queremos só restringir a este patamar. Estamos também a olhar, obviamente, para mais resíduos, e há já formas de os incorporar em produtos de valor acrescentado. Então teremos novidades nos próximos anos. Sim, e já recentemente já tivemos agora o lançamento de novas áreas de novas gamas de produtos, como é o caso da cosmética, que vamos lançar agora, estamos na fase de lançamento de um produto para essa área, essa parte das certificações, e agora é continuar a apostar na inovação de novos produtos e inovação de também um bocadinho modelos de negócios novos, diferenciados, digitais, e apostar também ou diversificar as áreas, os resíduos que utilizamos como matéria-prima para a produção de produtos de valor acrescentado. Fantástico. Estamos prestes a terminar. E o que é para ti a felicidade? Olha, para mim a felicidade é, acima de tudo, ver pessoas felizes. Acho que isso é um bom designo de felicidade. Eu estar feliz e as pessoas que estão à minha volta também estarem felizes. César, é sempre um gosto falar contigo e espero ter-te aqui mais vezes para falarmos sobre Ecox Experience, não importa o nome, o que importa é o propósito que está por trás de todo o vosso trabalho, que deve ser também ele valorizado. Sandra, eu que agradeço. Sempre precisares, já sabes, podes contar comigo, com Ecox, EcoX, EcoExperience.